Jeremias capítulo 6, nós vamos ler o capítulo inteiro. Jeremias 6, a partir do verso 1. Filhos de Benjamim, fujam do meio de Jerusalém, toquem a trombeta em Tecoa e levantem o facho de luz em Bet-Haquerem, porque do lado norte surge um grande mal, uma grande destruição. Deixarei em ruínas a formosa e delicada filha de Sião. Contra ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão as suas tendas ao redor, e cada um apacentará no seu devido lugar. Preparem guerra contra ela, levantem-se, vamos atacar ao meio-dia. Ai de nós, porque o dia já declina, e as sombras da tarde já vão se estendendo. Levantem-se, e vamos atacar de noite, e destruir as suas fortalezas. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortem árvores e construam rampas de ataque contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser punida. Só há opressão no meio dela. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela conserva a sua maldade. Violência e destruição se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Aceite a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me afaste de você, para que eu não a torne em desolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente se rebuscará o remanescente de Israel, como se faz com uma vinha. A exemplo do vindimador, ponha a mão entre os ramos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles objeto de deboche, não gostam dela. Por isso estou repleto da ira do Senhor, estou cansado de guardá-la dentro de mim. Derrame-a sobre as crianças pelas ruas e sobre os jovens nas suas reuniões, porque até o marido e a mulher serão presos, e também os velhos e os que têm idade avançada. As suas casas serão entregues a outros, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Será que ficaram envergonhados porque cometeram abominação? Não, eles não ficaram com vergonha. Eles nem sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponham-se à beira dos caminhos e olhem. Perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem: não andaremos nele. Também pus atalaia sobre vocês, dizendo: fiquem atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Portanto, escutem, ó nações, e saiba, ó congregação, o que vai acontecer com eles. Ouça, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me vem o incenso de Sabá, e a melhor cana aromática de terras distantes? Os holocaustos que vocês oferecem não são aceitáveis, e os seus sacrifícios não me agradam. Portanto, assim diz o Senhor: eis que porei tropeços diante deste povo, neles cairão pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levanta dos confins da terra. Armam-se de arco e de lança, são cruéis e não conhecem compaixão. O barulho que fazem é como o bramido do mar. Vêm montados em cavalos, como guerreiros em ordem de batalha, contra você, ó filha de Sião. Ao ouvirmos a fama deles, as nossas mãos desfaleceram. A angústia tomou conta de nós, dores como as da mulher que está dando luz. Não saiam ao campo, não andem pelo caminho, porque o inimigo tem espada e há terror por todos os lados. Ó filha do meu povo, vista roupa feita de pano de saco e role no pó.
pranteio como por um filho único, pranto de amarguras, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Jeremias, fiz de você um purificador de metais entre o meu povo, uma fortaleza para que você examine e venha a conhecer o caminho deles. Todos são mais do que rebeldes e andam espalhando calúnias, são bronze e ferro, são todos corruptores. O fole sopra com força e o chumbo já se derreteu com o calor. Em vão continua a depuração, porque os maus não são separados. Serão chamados de prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Senhor, obrigado, Deus, pela tua palavra. Fala conosco, ó Deus, nessa noite. Alimenta, ó Deus, cada um dos meus irmãos que entrou por essas portas. Cada um tem suas necessidades, cada um tem os seus anseios, e o Senhor conhece cada uma delas. Então, ó Deus, que essa palavra vá de encontro à necessidade dos meus irmãos. Que o Senhor possa falar e não eu, porque eu não tenho resposta para nada, mas o Senhor tem o poder e a tua palavra é viva. Então, ó Deus, edifica a tua igreja nessa noite, para a glória do teu nome, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. O livro de Jeremias, como nós já temos visto desde que começamos essa exposição dele inteiro, é um livro onde Deus, um Deus que ama, um Deus que já demonstrou o seu amor, está decretando juízo sobre o seu povo. Nós já vimos aqui, desde que começou o livro, Deus está completamente magoado, porque Ele ama esse povo e esse povo insiste em traí-lo. Ele começa se apresentando como um noivo traído por uma mulher infiel e compara Judá a uma prostituta. Ele demonstra que o seu juízo não é algo distante. Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que ama com proximidade. E o nosso pecado é um pecado que o atinge pessoalmente. O nosso pecado ofende a Deus da mesma forma que uma mulher machuca o seu marido quando o trai, ou um marido machuca a sua esposa quando a trai. É um relacionamento de amor, é um relacionamento de proximidade. E Deus deu todas as chances para que o povo de Israel pudesse voltar a si. Embora no começo do livro não tenha nenhum suspense, nós vimos lá, no primeiro versículo, nós já vimos que Israel terminaria esse livro sendo levado para o exílio, sendo conquistado por Babilônia. Isso não está em questão. Mas ao longo do livro, enquanto Deus está apresentando os seus juízos, enquanto Deus está apresentando as suas razões, nós estamos aprendendo sobre graça, sobre justiça, sobre o amor de Deus, sobre o seu juízo e a sua grande retidão. Então o livro de Jeremias está nos ensinando todas essas coisas. Nós já vimos como Deus pune, porque Judá não lhe dá nenhuma alternativa. Deus chamou repetidamente Judá ao arrependimento, disse: eu estou disposto a curar a sua rebeldia, mas ainda assim Judá não dá ouvidos e não dá nenhum sinal de arrependimento. Então, lá no capítulo 4, começamos um oráculo de julgamento. Deus, do capítulo 4, verso 5, até o final do capítulo 6, nós estamos meditando em cima de um oráculo de julgamento. Hoje é a última parte desse oráculo. O capítulo 6 termina esse grande oráculo de condenação, esse grande oráculo onde Deus decreta a sua justiça vindo sobre Judá por meio da nação de Babilônia. E hoje vamos meditar nesse capítulo 6. Se no início do oráculo, lá no capítulo 4, verso 5, Deus manda fugirem de Jerusalém, irem para Jerusalém, volta lá no capítulo 4, verso 5. Vejam só, no começo do oráculo ele manda que eles vão para Jerusalém. Olha, anunciem em Judá, proclamem em Jerusalém e digam: toquem a trombeta na terra, gritem bem alto, dizendo: reúnam-se e entremos nas cidades
fortificadas. Ele estava dizendo: olha, entrem em Jerusalém, se escondam dentro dos muros de Jerusalém, porque virá do norte uma nação para conquistar vocês. Agora, no capítulo 6, ele já está dizendo outra coisa. Vejam, filhos de Benjamim, fujam do meio de Jerusalém. Lá no começo do oráculo, Deus está nos dizendo que virá um grande exército. Ele descreve a velocidade, a ferocidade desse inimigo que vem do norte. Mas agora, Deus está descrevendo que aquele povo que se refugiou em Jerusalém, aquele povo que se escondeu nos muros de Jerusalém, esse povo agora será sitiado, será cercado por conta da conquista que vem. Deus está agora, vai descrever no capítulo 6 o sítio, o cerco que acontece em Jerusalém. E Deus faz isso de uma maneira muito irônica, porque veja como ele descreve o cerco. Ele diz aqui nos versos 2: deixarei em ruínas a formosa e delicada filha de Sião, contra ela virão pastores com seus rebanhos, levantarão suas tendas ao redor e cada um apacentará no seu devido lugar. Deus dá essa palavra para Jeremias com ironia. Por quê? Porque ele está falando de um cerco militar. Ele não está falando de um quadro belo, né, de pastores com o seu rebanho ao redor da cidade. Ele está usando essa ironia por quê? Porque os profetas, os falsos profetas, insistem em dizer que haverá paz. Então Deus está dizendo: é em paz que vocês estão pensando? Então tudo bem. Essa nação feroz vai chegar e vai cercar vocês. Mas se vocês querem enxergá-los como pastores, se vocês querem enxergá-los como rebanhos de ovelhas, como se tudo estivesse bem, podem enxergar, mas isso não muda a realidade de que esse exército chegará e irá cercar vocês. Eles vão dominar ao redor da cidade. E ao fazer esse cerco, eles estarão ansiosos para entrar, né? Verso 4: preparem a guerra contra ela. Levantem-se e vamos atacar ao meio-dia. Ai de nós, porque o dia já declina, e as sombras da tarde já vão desvanecendo. Levantem-se e vamos atacar de noite e destruir as suas fortalezas. Ele está aqui descrevendo como esse exército está disposto a invadir a cidade. Porque não sei se vocês têm ideia, quem já viu aqueles filmes antigos, eu gosto de filmes de época, né? Quem já viu aqueles filmes de época, um cerco é algo terrível. Nem mesmo os filmes conseguem dar a dimensão do que é uma cidade cercada, uma cidade sitiada. Não entra comida, não entra água. As pessoas ficam lá dentro como se protegidas, mas como o inimigo está ao redor, ninguém consegue sair, nada consegue entrar. E daqui a pouco começa a faltar água, começa a faltar comida, e o desespero vem. É um lugar de terror, é um lugar de completo abandono. Deus está dizendo que essa nação está cercada, está cercando a cidade, mas está com uma grande ânsia de entrar. E aqui ele também usa de ironia, porque essas palavras que ele usa aqui para descrever a disposição de ataque do exército, preparem-se, levantem-se, vamos, essas palavras, elas também são usadas num contexto de adoração. Quando Deus quer chamar o povo à adoração, ou quando o povo quer ir adorar, eles dizem: levantem-se, vamos adorar, vamos ao templo. Deus está aqui dizendo: olha, já que vocês não me adoram, já que vocês não me buscam, então esses verbos agora, ao invés de chamarem para a adoração, esses verbos agora vão ser usados para a sua destruição. Essas mesmas palavras poderiam ser traduzidas num contexto de adoração, estão sendo usadas agora para mostrar a disposição dessa nação para destruí-los. É esse ponto que chegou a ira de Deus contra o seu próprio povo. Verso 7 nos diz que eles estão completamente apegados ao seu pecado. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela conserva a sua maldade. Violência e destruição se ouvem nela, enfermidade e feridas há diante de mim continuamente.
Eles não querem abandonar os seus pecados. Eles afagam os seus pecados. Eles mantêm, eles conservam a sua maldade. Eles não se arrependem. Mesmo diante das palavras do profeta, eles preferem dar ouvidos aos falsos profetas que estão lá dizendo que vai ficar tudo bem. E Deus ainda faz um clamor, verso 8: aceite a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me afaste de você, para que eu não a torne em desolação e terra não habitada. Perceba que mesmo em seus juízos, mesmo quando Deus já está decretando a sua punição, Ele ainda clama. Percebam o quanto Deus se importa. Por isso que eu disse no início, o livro de Jeremias nos mostra um Deus que ama, mas que por amar, Ele precisa punir. Pense como um pai ou como uma mãe. Que pai ou mãe seríamos nós se não repreendêssemos os nossos filhos quando eles fazem coisas erradas e insistem em fazer coisas erradas? Então Deus aqui, mesmo na sua demonstração de juízo, é uma demonstração de zelo, é uma demonstração de cuidado. É porque o seu povo insiste em fazer o que é mal e não lhe dá alternativas. E ele continua, verso 9: assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente se rebuscará o remanescente de Israel, como se faz com uma vinha. A exemplo do vindimador, ponha a mão por entre os ramos. O que esse verso significa? Deus está dizendo que Babilônia vai catar todos os habitantes de Jerusalém. Aqueles que sobreviverem, aqueles que não forem mortos à espada, eles serão, ele está dizendo que Babilônia tem que enfiar a mão no meio dos galhos, para ir pegando. Por quê? Porque todos eles serão levados para o exílio, até mesmo aqueles que sobreviverem, eles irão para a Babilônia. Deus está dizendo que não vai sobrar ninguém, nem nada, porque Babilônia vai levar todos eles cativos. Não vai sobrar ninguém. Então, nos versos 10 e 11, quem está falando aqui já não é Deus. Versos 10 e 11, aqui quem está falando é Jeremias. É o profeta falando. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos ou não convertidos, e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles objeto de deboche, não gostam dela. Por isso estou repleto da ira do Senhor, estou cansado de guardá-la dentro de mim. Jeremias está cheio de uma ira santa. Ele foi determinado por Deus para fazer os anúncios, para fazer proclamação da palavra do Senhor, e ele vê o povo insistentemente ignorando a palavra do Senhor, e ele vivencia, porque quando você vê ele falando do exército babilônico, você vê que é como se Jeremias estivesse no meio da batalha. Jeremias não está com uma pena distante, escrevendo num livro, ele está em dores, ele está em angústia, porque as visões e as profecias que vêm até ele, vêm de uma maneira real. Ele enxerga, ele vê, é como se ele estivesse já vivenciando a conquista de Babilônia, é como se ele já estivesse vendo o exército babilônico chegando e destruindo a cidade, ele já está vivendo isso, e ele fica irado, porque o povo não ouve, ele fala e clama e as pessoas não dão ouvidos. Então ele está cheio de uma ira, mas uma ira santa, ele está indignado. Nós vivemos tempos estranhos também. Olhamos para a igreja hoje, principalmente quem tem hábito de olhar a internet, meus irmãos, eu sofro com todas as redes sociais, eu tenho que estar em todas elas, porque eu sou líder de jovens aqui, e se eu não souber o que está acontecendo, eu fico para trás, então eu estou em tudo, estou no Instagram, estou no TikTok, estou no Facebook, estou no YouTube, estou em todo lugar. Meus irmãos, que tristeza, e eu me pego às vezes rindo de coisas que era para eu estar chorando, porque o que nós temos visto aí,
da igreja, de homens e mulheres que se chamam homens e mulheres de Deus, meus irmãos, é de entristecer. Nós deveríamos seguir o exemplo de Jeremias quando olha para a corrupção do seu povo, quando olha para a corrupção do povo de Deus e se indigna e fica consumido por isso. Só que os absurdos que nós temos visto hoje são tantos que parece que a nossa mente já está cauterizada e a gente já acha graça e não sofre. Nós deveríamos estar sofrendo como Jeremias está. Então, diante dessa declaração de Jeremias, dizendo que ele está cansado de guardar a ira de Deus dentro dele, olha o que Deus diz para ele: derrame-a, ou seja, derrame essa ira que está guardada em você, derrame sobre as crianças pelas ruas e sobre os jovens nas suas reuniões, porque até o marido e a mulher serão presos, e também os velhos e os que têm idade avançada. As suas casas serão entregues a outros, os campos também e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Quando ele está dizendo para Jeremias derramar a ira, não é para Jeremias bater em ninguém, não é para Jeremias executar o juízo de Deus, não é isso. Ele está dizendo para ele pegar essa ira e ir para a rua, profetizar. Então você vê as crianças na rua brincando, profetiza. Vê os jovens reunidos, profetiza. Vê os homens e as mulheres, vai lá, profetiza. Derrama essa ira. Isso que eu vou fazer, conte para eles. Por quê? Porque as suas casas serão entregues a outros, os seus campos, as suas mulheres. Vocês não estão entendendo o que vai acontecer. Ele manda botar para fora. Vai lá e profetiza. Conta, diz, porque é isso que vai acontecer. Mas contra o que ele está lutando? Jeremias está profetizando, mas olha os versos 13 a 15. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Será que ficam envergonhados porque cometeram abominação? Não, eles não ficaram com vergonha, eles nem sabem o que é envergonhar-se, portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Jeremias está lutando contra profetas e sacerdotes que abandonaram o Senhor, e estão profetizando mentiras, estão falando mentiras, e o povo prefere ouvir as mentiras. O povo prefere ouvir as maluquices dos outros profetas do que a própria palavra de Deus. Hoje nós também temos isso. Parece que os crentes preferem as coisas esquisitas, engraçadas. Tem coisas horríveis, meus irmãos, acontecendo no meio da igreja, que recebem uma atenção, que recebe um ibope, que daqui a pouco está sendo divulgado, está sendo compartilhado por aí, quando a pura e simples palavra de Deus está sendo ignorada. A igreja hoje também está perdida entre pessoas que não se envergonham do que estão fazendo. Eu sinto vergonha quando vejo, mas eles mesmos não se envergonham do que estão fazendo. Mas Deus está dizendo que vai cobrar. Lá em Judá, a conta chegou. Ele está dizendo que Babilônia vai cobrar a conta. Esses mestres mentem, enganam e não ficam envergonhados. Mas eles encontram um povo que também quer ouvir isso. As pessoas querem essas coisas, querem essas profecias, querem esses espetáculos. É isso que as pessoas querem. Versos 16 e 17. Assim diz o Senhor: ponham-se à beira dos caminhos e olhem. Perguntem pelas veredas antigas, pelos caminhos bons. Qual é o bom caminho? Andem por ele, e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas o que eles dizem? Não andaremos neles. Também pus atalaia sobre vocês, dizendo: fiquem atentos ao som da trombeta. Mas o que eles dizem?
não escutaremos. O povo de Judá não queria a verdade. O povo de Judá, ele queria continuar nas suas mentiras, queria continuar nos seus pecados, não queria ouvir a palavra de Deus. Não importa o quanto Deus os chamasse, não importa o quanto Ele enviasse pessoas, eles estavam interessados nas mentiras e nas falcatruas dos falsos profetas e sacerdotes. Nada muito diferente de hoje. Eu me assusto, irmãos, quando vou ver lugares com pessoas que eu não quero nem descrever, lotados, estádios lotados, igrejas abarrotadas, para ver um show de horrores, onde a palavra de Deus nem sequer é mencionada. As pessoas querem isso. Judá queria essas coisas. É a obstinação do povo. Deus está aqui lembrando do porquê Ele precisa puni-los. Porque Ele já avisou, Ele já falou, Ele já chamou, e o povo diz o quê? Não quero. Só que Deus não vai deixar o seu povo. Um pai não abandona os seus filhos porque eles são mal criados. Um pai não desiste de ser pai, uma mãe não desiste de ser mãe, porque o seu filho não faz o que ele manda. Vai corrigi-lo quantas vezes for necessário. Não importa o quanto custe, não importa o quanto doa, um pai e uma mãe vão punir o seu filho todas as vezes que for necessário. E é isso que Deus vai fazer com o seu povo, vai puni-lo. Versos 18 e 19. Portanto, escutem, ó nações, por causa da desobediência, por causa da sua obstinação em fazer o que é mal, escutem, ó nações, e saiba, ó congregação, o que vai acontecer com eles. Ouça, ó terra, Deus chama a terra para ser testemunha do que Ele vai falar. Eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Aqui Deus está fazendo questão de dizer, olha, embora seja uma nação estrangeira que virá, embora seja um povo que vem do norte para conquistar e destruir, quem está fazendo isso sou eu. Deus diz, eu trarei o mal sobre esse povo. Deus está dizendo, dando nome, assumindo a responsabilidade. Não importa quem vai chegar aqui, quem chegar aqui está fazendo o que eu mandei. Fui eu que determinei, sou eu que estou punindo você. Deus não usa de subterfúgios, Deus não usa de disfarces. Ele está dizendo, sou eu estou punindo o meu povo. E no verso 20 e 21, ele diz outra coisa que deveria nos preocupar também. Para que, pois, me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras distantes? Os holocaustos que vocês oferecem não são aceitáveis. Os seus sacrifícios não me agradam. Só o 20, por enquanto. O que Deus está dizendo? Que o culto continuava, gente. O culto estava rolando, o templo estava aberto, os sacerdotes estavam trabalhando, a melhor cana aromática estava fazendo lá os incensos, o incenso de Sabá vinha, o culto estava acontecendo, o culto estava rolando, a igreja estava aberta, as pessoas estavam ofertando, estava todo mundo lá. Mas o que Deus está dizendo? Não me serve de nada. O que vocês oferecem não é aceitável. Os seus sacrifícios não me agradam. É um alerta de que é perfeitamente possível mantermos toda uma aparência de culto. É perfeitamente possível mantermos toda uma aparência de relacionamento com Deus e ela ser totalmente falsa. Só que essa falsidade pode enganar o meu irmão, pode enganar a mim mesmo.
mas não engana Deus. Deus conhece as nossas intenções. Não importa o quão belo seja o culto, não importa o quão valoroso seja o incenso e a cana aromática, não importa quão grande seja o dízimo, não importa quão grande seja o talento, nada disso importa. Não importa o cargo, não importa o colarinho, não importa quantas vezes prega, nada disso importa, porque Deus está olhando ao coração. E eu aqui em cima posso enganar um monte de gente, mas eu não consigo enganar o Senhor. Ele conhece o meu coração, conhece o seu coração, e Ele está alertando que em meio a essa cidade, que Ele diz que conserva a sua maldade, no meio dessa cidade, que só tinha violência e destruição, no meio dessa cidade, onde enfermidades e feridas estavam diante dele, o culto estava acontecendo normalmente. É possível, meus irmãos, nós mantermos toda uma estrutura religiosa funcionando, mas estar completamente longe do Senhor, com interesses, ganância, querendo dinheiro, status, fama, o que for. Porque é possível, e nós vemos isso o tempo todo. Pessoas que se utilizam da igreja, que se utilizam da forma da igreja para obter todo tipo de vantagem, seja pessoal, seja para a sua família, para o seu grupo político, o que for. Mas a igreja se tornou um lugar onde as pessoas vão para buscar os seus próprios interesses, sejam eles os mais sórdidos que forem. Deus está vendo, e Deus, no seu tempo, vai cuidar disso. Esse é o nosso consolo, essa é a esperança dos fiéis, e deve ser o desespero daqueles que não são fiéis. Então, do verso 22 ao 26, ele faz uma nova descrição desse exército. Ele apresenta novamente o exército de Babilônia, faz uma nova descrição. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levanta dos confins da terra, armam-se de arco e de lança, são cruéis e não conhecem a compaixão. O barulho que fazem é como o bramido do mar, vêm montados em cavalos como guerreiros, em ordem de batalha contra você, ó filha de Sião. Ao ouvirmos a fama deles, as nossas mãos desfaleceram, a angústia tomou conta de nós, dores como as da mulher que está dando à luz. Não saiam ao campo, nem andem pelo caminho, porque o inimigo tem espada, e há terror por todos os lados. Ó filha do meu povo, vista a roupa feita de pano de saco, e role no pó, pranteie como por um filho único, pranto de amarguras, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Vocês percebem o quanto Jeremias vive essa realidade? Ele está falando de algo que ainda vai acontecer, ele está falando de algo que ainda não está acontecendo, mas para ele já é algo angustiante, porque ele vive essa realidade. Para Jeremias, a invasão está acontecendo agora, é atual. Então ele fica as nossas mãos desfaleceram, a angústia tomou conta de nós, e chore como a quem perdeu o seu filho único. Ele está antevendo o quão será desastroso, o quão grande será a destruição. Porque, meus irmãos, quando Deus diz aqui, no verso 8, aceite a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me afaste de você. Jerusalém não aceita a disciplina, e nós sabemos que até mesmo o templo será destruído, porque o templo representava a presença de Deus no meio do povo. No Antigo Testamento, a presença de Deus não era algo como nós temos agora. Nós entendemos que Deus habita em nós. Então a presença de Deus não está limitada a um lugar. Quando nós saímos da nossa casa para vir aqui, nós não viemos aqui encontrar Deus. Deus não mora aqui e nós lá na nossa casa.
Deus está conosco. Mas no Antigo Testamento não era assim. No Antigo Testamento, a habitação de Deus era o templo. Então, o povo, para se achegar a Deus, precisava chegar-se ao templo. Então, nós conservamos, às vezes, algumas falas, né? Nós chamamos esse prédio de templo, nós chamamos essa plataforma de altar, mas isso é um apontamento do Antigo Testamento. Deus não habita dessa plataforma, Deus não habita nesse prédio. Mas, lá, isso era importante. Naquele tempo, isso era importante. Então, quando Deus permite que o seu templo seja destruído, porque vocês sabem que se Deus não quisesse, não haveria destruição alguma. E Deus permite que o templo seja destruído. Se você tiver curiosidade, dever de casa, vem ouvir minha mensagem, sai daqui com dever de casa, né? Então vai ler capítulo 8, 9 e 10 de Ezequiel, e vocês vão ver a descrição da glória de Deus abandonando o templo. Deus abandona o templo e deixa que o templo seja destruído para mostrar para Israel que ele se ausentou do meio dele, de tão insatisfeito que ele estava com o povo. Então, o povo precisa perceber, precisa entender que Deus é bom, Deus ama, Deus é gracioso, mas Ele não tolera nenhum tipo de pecado que nós achemos que podemos enganá-lo ou que nós possamos esconder dele. Ele está pronto para perdoar. Ele proveu, através da cruz, os meios para que todos os nossos pecados fossem perdoados. O que Jesus disse? Arrependa-se e creia. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e crer. A partir disso, nós temos todos os nossos pecados perdoados. Agora, se ficarmos como Israel está, negando os nossos pecados e dizendo, não, isso não tem nada a ver, não, eu posso fazer isso, não, eu posso viver assim, Deus vai repreender. Porque um pai repreende aqueles que ele ama. Então, ele vai repreender. E por fim, ele descreve aqui o trabalho de Jeremias. Verso 27. Jeremias: fiz de você um purificador de metais entre o meu povo, uma fortaleza, para que você examine e venha conhecer o caminho deles. Todos são mais do que rebeldes, e andam espalhando calúnias, são bronze e ferro, são todos corruptores. O fole sopra com força, e o chumbo já se derreteu com o calor. Em vão continua a depuração, porque os maus não são separados. O que isso quer dizer? O processo de purificação da prata era um processo feito com fogo. Eles usavam um fole é algo que sopra, né? Aquela coisa que você aperta. Já viu aquele negócio de encher pneu de bicicleta antigão, que você ficava pisando assim para encher? Aquilo ali é um fole. Então, eles usavam um fole para poder aumentar a intensidade da chama, porque conforme o fole vai soprando na chama, o calor aumenta, e o chumbo era misturado ali na prata, e quando o chumbo derretia, ele trazia as impurezas, e a prata ficava pura. O que Deus está dizendo para Jeremias? Que ele está trabalhando de maneira inútil, porque o fole está soprando com força. O que seria o fole? As palavras que ele traz, as profecias que ele está trazendo. Ele está anunciando com força todas as profecias, tudo que Deus vai fazer. O chumbo, que era para levar as impurezas embora, já derreteu, já foi. Então, essa depuração, esse processo de tentar purificar a prata é inútil. Em vão continua a depuração, porque os maus não são separados. Deus está reconhecendo que o ministério de Jeremias é um ministério fracassado, porque ele foi chamado lá no primeiro capítulo, nós já vimos que ele foi chamado para falar a uma nação que não iria lhe ouvir. Então, Deus está dizendo, verso 30, serão chamados de prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Eles resistiram a todo o processo de purificação que Deus tentou fazer.
Deus enviou Jeremias, chamou eles ao arrependimento, deu a eles as denúncias que ele tinha contra eles, elencou todos os pecados deles, disse: olha, se vocês não se arrependerem, eu vou enviar uma nação para destruir vocês, e nada disso foi suficiente. Então ele está dizendo: olha, o fole está soprando, o chumbo já derreteu, mas a prata continua contaminada, eles serão prata rejeitada. Quais são as aplicações, irmãos, que nós podemos tirar desse texto tão duro? E vir aqui às quartas-feiras durante esse livro de Jeremias, infelizmente, é ouvirmos a parte dura. Mas temos três aplicações que nós precisamos tirar desse texto. Primeiro, como está o nosso coração diante da corrupção da igreja e da corrupção do mundo? Como nós vemos as atrocidades que acontecem dentro da igreja e as atrocidades que acontecem no mundo? Nós temos dentro de nós um lamento, nós temos dentro de nós uma tristeza, uma angústia diante de tudo que está acontecendo. Porque o exemplo de Jeremias foi esse, de um coração que estava angustiado. Não estava brincando, não estava ignorando, não estava vivendo a sua própria vida. Eles é que vivam para lá enquanto eu cuido da minha. Eu estou bem com Deus, eles é que o problema é deles, cada um no seu quadrado, nada disso. O quanto nós temos orado pela igreja, o quanto nós temos orado para que Deus possa manifestar a sua graça e purificar a sua igreja. Porque, como eu disse domingo, meus irmãos, está difícil ser crente hoje em dia, porque os crentes, meu Deus do céu, tem hora que você fica pensando: será que eu sou evangélico? Será que eu sou cristão? O que eu digo que eu sou? Porque cada hora parece uma coisa diferente, mais estranha e mais diferente de Deus. Como eu falei no domingo, se você entrar nas redes sociais, você vai ver as manifestações públicas dos crentes, são coisas horrorosas. Teve gente que foi lá na notícia da morte do Papa para dizer que o Papa foi tarde. Crente. Tem crente dando graças a Deus porque fulano morreu, porque alguém tomou um tiro. Bem feito. Se estivesse na igreja não tinha morrido. Olha só, a manifestação pública do crente. Isso eu estou falando do mínimo, do básico. Como a gente tem encarado isso? Como nós temos agido nesse mundo? Essa é a primeira coisa. A segunda, nós não devemos temer os nossos inimigos, nós devemos temer o Senhor, porque quem está vindo contra Judá é Babilônia, mas a mando de quem? A mando do Senhor. Nós não temos que temer os nossos inimigos, nós temos que temer o Senhor. Nós não temos que ficar lutando, pensando: meu Deus, e é um movimento tal, é isso, aquilo, nada disso deve ser o centro das nossas atenções, porque se Judá estivesse no centro da vontade de Deus, nenhuma nação iria invadir. Se Judá estivesse no centro da vontade de Deus, nenhum inimigo seria capaz de alcançá-lo. Mas, como não estava no centro da vontade de Deus, e buscou fazer alianças com o Egito, buscou fazer alianças com a Síria, para se fortalecer, para se proteger dos inimigos, porque a igreja hoje está assim também, alianças e poderes. Confio nos poderes tais, porque eu quero uma bancada, porque eu quero um deputado, porque eu quero um governador, porque eu quero um presidente. Nós não precisamos de nenhum deles, nós precisamos do Senhor,
Porque quando buscamos esses poderes, nós nos corrompemos e nos afastamos da vontade de Deus. E passamos a confiar nesses poderes. E aí, meus irmãos, se é Ele que nos protege dos inimigos, quem vai nos proteger de Deus? Deus protegeria Judá de Babilônia. Nem Babilônia, nem Egito, nem Assíria, nem o mundo inteiro protegeriam Judá contra Deus. Então é ao Senhor que nós devemos temer. É a vontade de Deus que nós devemos buscar. Terceiro ponto. Brincar de crente não engana o Senhor. Não importa a minha roupa, não importa meu colarinho, não importa a gravata, a Bíblia debaixo do braço, não importa vir em todos os cultos que a igreja está aberta, nada disso importa, se for falso. Nós podemos enganar os outros. Você pode olhar para mim e pensar, caramba, o Guilherme é crente, né? O Guilherme é santo, e eu por dentro ser um lixo. E você se impressiona com a minha fala, se impressiona com a minha roupa, se impressiona com minha clériga. Mas Deus não se impressiona com nada disso. Deus quer que a gente se volte para Ele, para a sua lei, para a sua vontade, com o coração completamente rendido a Ele. Aí, o restante é consequência, gente. O restante é consequência. Se amamos o Senhor, nós amamos a igreja. Se amamos o Senhor, nós queremos entregar culto, nós queremos orar, nós queremos evangelizar. Se amamos o Senhor, nós fazemos todas as outras coisas. Mas saibam que é perfeitamente possível fazermos todas as outras coisas sem amarmos o Senhor. Eu posso estar aqui em cima só porque eu quero ser admirado. Eu posso estar aqui pregando a palavra de Deus e talvez você seja abençoado por essa pregação, mas eu não tenho um relacionamento com Deus. Deus pode usar uma mula para falar. Por que não um homem ímpio? Então, nem mesmo o fato de você ser abençoado com aquilo que eu falo é indicativo de que eu tenha um relacionamento com Deus. Porque Deus pode usar uma mula e pode usar um homem pecador, ímpio, para abençoar você. Então, cultive o seu relacionamento com Deus. Não adianta se relacionar com Deus domingo de manhã, domingo à noite, segunda à noite. Vamos contar todos os cultos da semana, tá? Domingo de manhã, domingo de noite, segunda de noite. Quarta de manhã, oração. Quarta-feira à noite. Aí tem quinta-feira. Se você for mulher, ainda tem a quinta, né? 6 cultos. 1h30 cada um. Vamos arredondar para 2 horas, para facilitar a conta, que eu sou de humanas, eu não sei fazer conta direito. Então, 6 vezes 12 horas. 12 horas na semana. Se nós nos relacionamos com Deus somente nos cultos, nós temos relacionamento com Deus 12 horas por semana. Isso não dá nem um dia. Não serve. Se a nossa reunião aqui não é uma expressão da nossa vida de culto, fora daqui, não serve. Você pode estar se enganando, pode estar enganando outras pessoas, mas você não tem um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus acontece em todas as outras horas que nós não estamos aqui. Porque se relacionar com Deus aqui é fácil, gente. Tudo preparado. Ar-condicionado ligado, cadeirinha, Bíblia, música, tudo preparado. Como nós nos relacionamos com Deus fora daqui? Vamos lá. São 7 dias.
Meio-dia eu passei aqui. Eu tenho 6 dias e meio onde eu deveria estar adorando a Deus. Não pense, lá em Israel, lá em Judá, essa cidade que estava debaixo do juízo de Deus, os cultos aconteciam normalmente, mas Deus não estava feliz com eles. Deus está feliz conosco. Nós temos um relacionamento com Deus de verdade. Essa é uma resposta, querido, que só você tem. Vamos ficar de pé. Que bom que Jesus pagou o preço dos nossos pecados, meus irmãos. Que bom, meus irmãos, que esse Deus faz advertências graciosas. Porque eu não quero que você saia daqui acusado. Jeremias, quando proclamava esses oráculos contra Israel, a intenção dele não era acusar Israel. A intenção dele era que Israel se convertesse e se voltasse para o Senhor. Então, quando ouvimos uma palavra como essa, dura, e não pensem que eu tenho prazer, e não pensem que essa palavra não vem para mim. Eu também tenho que dar conta de tudo que eu falei aqui. Mas não encarem essas palavras como acusação, porque o nosso acusador é o diabo. Deus está chamando cada um de nós para uma vida verdadeira de relacionamento com Ele. Às vezes Ele vai nos tratar com um abraço e um afago, mas tem hora que a gente precisa de um beliscão e de um puxão de orelha. Cuide da sua vida com Deus. Não permita que você tenha um relacionamento apenas religioso. Que Deus seja o centro da sua vida, desde a hora que você acorda até a hora que você se deita. Que Ele seja o centro da minha vida. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra. E perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos. Porque nós devemos confessar, e eu confesso a Ti, que a minha vida contigo não é como deveria ser. Não posso falar pelos meus irmãos, só posso falar por mim. Me ajuda, Deus, e ajuda qualquer um dos meus irmãos, que também, após ouvir essa mensagem, entender que precisa rever a sua vida, rever o seu relacionamento contigo. Enche-nos, ó Deus, do Teu Espírito. Enche-nos, ó Deus, da Tua palavra. Dá-nos sede, dá-nos fome de Ti, ó Deus. Não nos deixe saciados com as coisas desse mundo. Não nos deixe cheios, lotados de quinquilharias, de lixos que esse mundo nos dá. E tomam o nosso tempo e nos distraem, quando a realidade espiritual é muito séria e muito grave. Estamos tratando de vida e morte eternas, estamos tratando de destinos eternos, tanto o nosso quanto daqueles a quem nós amamos. Deus, desperta-nos para a seriedade de uma vida contigo. Há alegrias? Óbvio que há. Há motivos para sorrir, há motivos para festejar? Claro que há. Mas não nos deixe viver um oba-oba, uma vida superficial contigo. Desperta-nos, ó Deus,
Desperta-nos para a glória do teu nome. Muito obrigado por essa noite. Que a tua palavra permaneça no nosso coração. Quando sairmos daqui, não sejamos distraídos e que ela não seja roubada de nós por um jogo de futebol ou por uma conversa frívola. Que ao acordarmos amanhã, o teu Espírito esteja nos lembrando dessa palavra de hoje. Que haja mudança verdadeira em nós, Senhor. Não na nossa força, mas pelo poder do teu Espírito, Senhor. Leva-nos para os nossos lares em segurança, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.